Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, e vou te falar um vídeo com detalhes da negociação entre Flamengo, Corinthians e Londrina em relação a Mateuzinho, que enfim foi anunciado como jogador do Corinthians. E vou ser bem sincero, o Flamengo deu uma aula de negociação. A verdade é essa. Do valor que a gente vem noticiando, que o Corinthians vai pagar por 60% pelo lateral direito Mateuzinho, 4 milhões de euros, o Flamengo não vai ficar com tudo, não. Como assim, Vene? O Flamengo não vai ficar com o valor integral e você está dizendo que foi uma aula de negociação? Sim, é isso. Eu vou explicar já no vídeo. E o Flamengo também está tentando dar uma aula de negociação em cima do Lille da França pela venda do Thiago Maia ao Internacional. Já vou explicar isso para vocês também. Mas antes, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo e também ativarem a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, vocês serão avisados e, consequentemente, ficarão muito bem informados de tudo que acontece no Flamengo. O Flamengo também está contratando promessa chilena, é isso mesmo. Então se inscreva, dê a moral aí para o canal Vene Casagrande. Galera, antes de mais nada, desculpa pelo cenário, estou de férias, vocês sabem muito bem, então eventualmente estarei gravando um cenário um pouco diferente, digamos assim. Aos poucos a gente vai voltando ao devido lugar que vocês estão acostumados, mas enfim, eventualmente, repito, nas minhas férias vocês vão ver um cenário um pouco diferente, que é o caso do vídeo de agora. Mas o mais importante é trazer as informações para vocês, porque eu mesmo de férias eu continuo trabalhando, digamos assim, porque você que quer se tornar jornalista, saiba, não tem jeito, o jornalista ele não para de trabalhar nunca, então por isso você tem que amar a profissão, tal como eu, Venezinho Casagrande, amo a minha profissão. Eu continuo trabalhando, óbvio que de uma maneira mais tranquila e podendo me deslocar para alguns lugares, como é o caso do vídeo de agora. Mas vamos lá, galera, sem muito blá blá blá, vamos para as informações. É o seguinte, o Flamengo teve lucro em jogos do Campeonato Carioca, que atuou lá no Norte e no Nordeste, superando até mesmo os clássicos aqui no Rio de Janeiro. Ao todo, segundo o GE, o clube arrecadou 3,6 milhões de reais com jogos em Manaus, 1,3 milhão de reais, João Pessoa, 250 mil reais, Natal, 250 mil reais e Belém, 1 milhão e 300 mil reais. E ainda teve Aracaju agora recentemente, 500 mil reais. Uma média de 720 mil por partida. Só para vocês terem noção, nos dois clássicos no Maracanã, contra Vasco e Botafogo, o rubro-negro lucrou pouco mais de 566 mil reais, sendo 358 mil contra o Vasco e 208 mil contra o Botafogo. Uma média de apenas 283 mil por jogo. Dito isso, isso é mais um argumento que eu vou utilizar para defender a ideia de que sim, o Campeonato Carioca pode ser disputado fora do Rio de Janeiro, sim. Vejo muita gente da imprensa paulista dizendo, não pode, isso é um absurdo, como assim? Como assim o quê? Qual é o problema? Agora, recentemente aí, a gente viu lá em Aracaju a festa que a torcida do Flamengo fez. A torcida de lá não viu o Flamengo jogar lá há 8 anos. Qual é o problema disso? Se todos os clubes estão a favor, se a federação está a favor, qual é o problema de jogar fora? Pelo amor de Deus, né? O menor problema. Dando continuidade ao vídeo aqui, falando sobre o time do Tite, que venceu o Bangu recentemente. Eu sei, eu mesmo esperava uma evolução maior do Tite, do Flamengo, nesse início de temporada, mas uma coisa precisa ser dita. O Tite ajustou o setor defensivo do Flamengo. E você sabia que o time titular do Flamengo, sob o comando de Tite, sofreu apenas 7 chutes a gol em 6 jogos do Campeonato Carioca e nenhum gol sofrido. Gente, isso precisa ser ressaltado. Então, o trabalho do Tite está evoluindo? Sim. Se você não percebe isso, aí você tem um problema cognitivo. Mas é óbvio que está evoluindo. Porém, entretanto, todavia, o Tite mesmo fala, tem que ter o equilíbrio. Lá na frente, os jogadores precisam fazer mais gols. E o Pedro fez logo 3 contra o Bangu. Acho até que a briga ali, Pedro e Gabigol pela titularidade, o Pedro saiu na frente.
Mas eu continuo defendendo a ideia de que Gabigol ele tem que ser titular pelo menos uma vez, ser testado pelo menos uma vez como titular, ao lado dos titulares. Porque sempre que ele é titular, é time reserva. E aí, obviamente, a chance de ele receber oportunidades melhor ali durante o jogo diminui bastante. O Pedro ele inicia como titular, aí tem ao lado dele a Arrascaeta, enfim, tem o Cebolinha indo muito bem. Mas é isso, galera. Pelo menos é a minha opinião sobre o time do Flamengo. Vamos lá. Promessa chilena no Mengão. O meu parceiro Flazoeiro, junto com Flabase, perfil Flabase, noticiou o seguinte: o Flamengo acertou a vinda do meio-campista Joan, chileno de 18 anos. O atleta chega ao Ninho do Urubu por empréstimo de 1 ano com opção de compra. João atua na Universidade Católica do Chile e já está no Rio de Janeiro, onde realizou exames médicos nesta sexta-feira para se tornar novo reforço do Flamengo. O chileno, inclusive, poderá reforçar a equipe de Mário Jorge na disputa pela Copa Libertadores da América Sub-20, a ser disputada em março deste ano. Então, esse jogador é uma joia. Eu conversei com pessoas da imprensa chilena e falaram: Vene, esse aí é uma joia. O Flamengo foi muito bem. E o Flamengo usa o mesmo modelo de negociação que vem usando há muito tempo. Empréstimo com opção de compra. Se der certo, compra. Se não der certo, devolve. Eu vou lembrar do Peralta, um paraguaio, um jovem paraguaio da seleção paraguaia, veio aqui para o Flamengo, status de joia paraguaia, mas não rendeu o Flamengo, devolveu. Eu acho que está certo o Flamengo. Galera, vamos falar agora de Mateuzinho. O Flamengo deu uma aula de negociação. Vamos recordar, o Flamengo era dono de 50% e o Londrina dono de 50% do jogador. O Corinthians veio com uma proposta de 4 milhões de euros, 21 milhões de reais, para comprar 60%. O que o Flamengo fez? Ligou para o Londrina, pegou o celular. Opa, Londrina, é o seguinte, vamos fazer o seguinte. O Corinthians fez essa proposta, vamos fechar no seguinte modelo. Dos 21 milhões de reais, eu vou ficar com 14 milhões de reais, você, Londrina, com 7 milhões de reais, e o Corinthians vai ser dono de 60%. Beleza, os 40% restantes. Eu, Flamengo, fico com 32% e você, Londrina, fica com 8%. Negociação vai, negociação vem, e sim, o Flamengo fechou. Ou seja, o Flamengo vendeu 18% do lateral direito, Mateuzinho, por 14 milhões de reais. Por que eu falo que vendeu 18%? Porque o Flamengo continua sendo dono de 32%. Então, a fatia Mateuzinho ficou Corinthians 60%, pagando 21 milhões de reais por 60%. Flamengo recebendo 14 milhões de reais pela venda dos 18 milhões de reais. O Londrina vendeu 42% por 7 milhões de reais. A verdade é essa. O Flamengo continua sendo dono de 32%, o Londrina ficou apenas com 8%. Então, 60% Corinthians, 32% Flamengo e 8% Londrina. A diretoria do Flamengo não deu uma aula de negociação. Ah, Vene, mas o Corinthians não vai pagar. Calma. Sabe o que eu acabei de receber aqui ao vivo? Vene, a pessoa do Flamengo falou assim: Vene, e ainda tem mais. Avisa aí em suas redes sociais que se o Corinthians não pagar, tem um fiador. E esse fiador é a Brax, que é um patrocinador que o Corinthians acabou de fechar um contrato. O que isso quer dizer? Se o Corinthians não pagar, a Brax vai pagar ao Flamengo. Entende agora? Ou seja, o Flamengo tem as garantias que vai receber o valor. Então você, torcedor do Flamengo, pode ficar tranquilo. E para finalizar nosso vídeo, o Flamengo também está tentando fazer a mesma coisa com o Lille da França na venda do Thiago Maia. Vamos lá, apurei detalhes da última proposta do Internacional ao Flamengo por Thiago Maia. O Internacional ofereceu exatamente 4 milhões de euros fixos por 50% dos direitos do Thiago Maia. O Flamengo é dono de 50% e o Lille é dono de 50%. O Flamengo virou para o Lille e falou: Lille, é o seguinte, temos essa proposta aqui, mas eu vou ficar com 3 milhões de euros, você vai receber 1 milhão de euros, a gente continua com 25% do jogador. Você topa? O Lille até agora não topou. O Londrina topou porque, financeiramente falando para eles estavam precisando de dinheiro. Financeiramente falando, o Londrina está numa situação pior que o Lille, isso é óbvio. O Lille não topou.
E, além do mais, o Lille quer receber o valor à vista, o que dificulta cada vez mais. Vene tem chance de fechar Thiago Maia? Tem, as negociações estão em andamento, mesmo hoje sendo o último dia de inscrição no Campeonato Gaúcho, mas o Internacional quer o jogador para o decorrer da temporada e para os próximos 4 anos, que é o tempo de contrato. E aí, gostou do vídeo? Quero a sua opinião. Na minha opinião, o Flamengo foi bem demais nessa negociação envolvendo o Mateuzinho e está tentando ir bem demais na negociação envolvendo o Thiago Maia. Dê sua opinião aí também. Tamo junto, um beijo para vocês, um forte abraço e fui!